Parece bem simples. Basta levantar e correr o mais rápido possível. Pronto. Em 10 segundos tudo acaba. Muito fácil, certo? Os 100 metros rasos é a prova mais complicada e mais difícil do atletismo. As aparências enganam. Hoje, para se tornar um bom corredor de 100 metros, é necessário muito mais do que ser rápido. A prova exige uma série de movimentos precisos e complexos, que devem ser treinados à exaustão. É bem parecido mesmo com uma peça de teatro, assim. É uma coisa que tem que ser totalmente ensaiada, tem princípio, meio e fim, tem todo um processo para que o atleta execute. Em apenas 100 metros, existem 5 fases bem diferentes de corrida, com demandas muito específicas. E se o atleta quiser ser um vencedor, é necessário cumprir cada uma delas com perfeição. Em cada fase dessa corrida, há uma técnica de corrida diferente. Para entender essas diferentes partes de uma prova tão rápida, vamos diminuir essa velocidade. E desconstruir os 100 metros, para mostrar os segredos da prova mais nobre do atletismo. A primeira fase é chamada velocidade de reação. Trata-se do tempo que o atleta precisa para sair do bloco após ouvir o tiro de largada. Ou seja, é a fração de segundo que o cérebro precisa para perceber o som da partida e mandar o comando para os músculos iniciarem os movimentos. Um atleta de bom nível faz tudo isso entre 1 e 2 décimos de segundo. É concentração, isso acima de tudo é concentração com o estímulo. E é preciso estar muito ligado mesmo. Se o tempo entre o tiro e o primeiro movimento do atleta for menor do que esse 1 décimo de segundo, a largada é considerada falsa. Foi o que aconteceu com o homem mais rápido do mundo, o jamaicano Usain Bolt, na final do último campeonato mundial de atletismo. Já se o atleta for muito paciente e demorar para sair... No momento que você sai atrás, você já começa a correr errado. Aí começa a fazer força, em vez de acelerar corretamente para chegar nos outros. Com a super câmera lenta, dá para ver que o velocista mobiliza a musculatura do corpo todo para se desgarrar do bloco e iniciar a corrida. E aí ele entra na segunda fase da prova, chamada de aceleração. É o momento em que o velocista corre assim, olhando para baixo. É como um avião decolando, né? Vai subindo gradativamente até ganhar a altura correta. Nessa fase da corrida, o atleta empurra o chão para trás com muita força, usando a musculatura da coxa, o quadril e os joelhos. É nessa fase que a maioria das provas se define. Quem vai mal dificilmente chega ao final da corrida entre os primeiros. Se um atleta nessa fase não tiver alcançado todos os seus objetivos, ele dificilmente vai conseguir reverter o resultado final da prova. Entre os 20 e os 40 metros, o atleta começa a levantar a cabeça e alcança então a terceira fase, batizada de transição. Você vai subindo gradativamente o tronco e a demanda técnica vai se mudando. Neste momento, o esportista passa a correr com passadas mais rápidas e constantes, para chegar no estágio mais aguardado da prova, o da velocidade máxima. Entre os 40 e os 80 metros, o atleta atinge o pico de velocidade da corrida. E o Usain Bolt, por exemplo, chegou a ultrapassar a barreira dos 44 km durante esse estágio. Nessa fase de corrida é como se a pista estivesse rodando embaixo de você. Se estivesse na esteira rolando, quando você pisa, passa. Os pés tocam o chão rapidamente e o atleta parece voar. Nesse instante, o velocista precisa mais da musculatura da panturrilha e dos glúteos, e também de movimentos precisos do tornozelo. É muita velocidade, muita. Só que é impossível manter esse ritmo até o final da corrida. E aí o competidor tem que ter a habilidade de cumprir a etapa final da prova, nos últimos 20 metros, conhecida como desaceleração. É humanamente impossível conservar a velocidade máxima por muito tempo. A intensidade e a eficiência das passadas desabam em qualquer atleta. Então, para compensar, o velocista passa a executar uma passada bem ampla, para percorrer mais espaço sem gastar muita energia. Isso quer dizer que a distância entre os pés dos atletas é maior nessa etapa do que em todo o resto da corrida. Dessa forma, ele consegue conservar a velocidade por mais tempo e desliza até o final dos 100 metros. É bem parecido com um automóvel. Você está na quarta, tá aquela rotação e tá pedindo marcha. Quando você bota na quinta, o que acontece? O carro faz assim, ó, o carro deslancha, como se pegasse uma descida abaixo. Aí sim, a prova termina. Agora imagine ter que pensar em tudo isso, em cada um desses detalhes, nesses míseros 10 segundos. É muito pouco tempo para você colocar muita coisa em prática. Por isso,
o uso da tecnologia é essencial. Para entender tantas variáveis em tão pouco tempo, os técnicos filmam competições e treinos e depois transformam esses vídeos em informações para os corredores. As imagens captadas vão para um programa de computador que demarca os trechos dos 100 metros e avalia o atleta em cada uma dessas etapas. A partir daí, é possível corrigir falhas e fazer com que os corredores treinem especificamente cada um desses segmentos. Dá subsídio ao atleta poder captar essa informação e aplicar na prática, né? Portanto, esqueça aquela ideia de que nos 100 metros basta levantar e correr. Parece simples, mas não é.